Ele sorriu como quem caçou a presa que não vai reagir. Até que ela falou. A frase parecia feita sob medida para o salão. Um sorriso frio, dentes alvos à luz dos lustres, o tipo de expressão que transforma um jantar em demonstração de propriedade. Quintin entrou como donos entram em suas cenas favoritas, acompanhado, seguro do espaço, rodeado de 2 homens de terno e de sorrisos calculados. A mesa que escolheu era a mais próxima da cozinha, das janelas altas que davam para a rua, para que todos soubessem exatamente quem ocupava o lugar de honra naquela noite. Amara Way estava no balcão, a cintura recortada pelo avental, o músculo do braço marcando cada bandeja que levantava. Havia no seu rosto a marca das jornadas acumuladas, uma mistura de sono e resistência que só quem sustenta uma família conhece. Trabalhava ali há pouco mais de 1 ano, trocando salas de aula e bibliotecas por turnos que pagavam contas, e sobretudo por sessões de fisioterapia e consultas de neurologia que mantinham a Isaiah minimamente vivo ao mundo. Antes do serviço, o seu nome podia figurar em publicações acadêmicas e em páginas de conferências pequenas, mas ferozes. Havia estudado linguística aplicada em Yale, recolhido dialetos rurais em vilas esquecidas, escrito sobre fonologia, honoríficos, formas de tratamento que guardam mundos dentro das vogais. Dizia pouco disso para os clientes porque, na prática, pouco adiantava. O salário de pesquisadora, a bolsa que poderia ter sido, virou carta de espera. Isaiah, o irmão mais velho e paciente de um traumatismo crânioencefálico que havia transformado suas manhãs em labirintos, precisava de cuidados caros. Amara aceitou o trabalho no restaurante para pagar terapias e para garantir que Isaiah tivesse remédio e alimentação adequada. Era o equilíbrio de quem carrega alguém, um pé no passado acadêmico, o outro no agora urgente de uma conta que não fecha. O restaurante era uma mistura curada de tradição e ostentação. Papel de parede em tons quentes, porcelana importada, pequenos arranjos de flores que cheiravam a conservantes. O cheiro dominante, porém, era outra coisa. Um fundo de óleo quente, molho de soja caramelizado, cebolinha queimada no wok. No balcão, entre xícaras e pacotes de tempero, Amara movia-se com a precisão de quem sabe otimizar passos. Nas horas mortas, lia artigos no celular enquanto secava copos. Havia um pequeno caderno de capa gasta, onde anotava ideias de pesquisa, nomes de falantes, traços fonéticos interessantes que ouviria de clientes idosos, uma resistência íntima, uma recusa a deixar a linguística morrer dentro dela. Na cozinha, Miguel cortava legumes como se cortasse o tempo. Rápido, certeiro. Grace no bar sorria para clientes habituais. Hannah na recepção marcava reservas com a voz que entrega ordens e ao mesmo tempo tenta disfarçar que treme. Manager Choi era aquele tipo de gerente que aprendia a sorrir para quem tem mais dinheiro do que paciência. De olhar cauteloso, levava as demandas de clientes ricos como quem evita uma tempestade. Entre eles, Amara era conhecida e querida, mas invisível na mesma medida que um ralador de gengibre. Essencial, ignorado. Quando Quintin se acomodou, o clima mudou. A comitiva jogou toalhas de dinheiro e ego sobre a mesa como se o restaurante fosse espaço privado de exibição. Risadas altas, copos que tilintavam no mesmo tom e uma pequena orquestra de olhares que vasculharam o balcão e se demoraram exatamente ali, no corpo negro de Amara. Ele a observou com interesse zoológico, um tipo de curiosidade que confunde dominação com diversão. Começou com palavras baixas que, para a maioria, não passavam de sons estranhos e distantes. Eram frases em coreano, mas não o coreano oficioso dos dramas. Eram termos do campo, formas arcaicas de um dialeto rural. Jayang, ou como alguns acadêmicos chamavam na grafia que Amara conhecia, Jang Sang Sodori. O tom dele era de escárnio. A escolha do dialeto era calculada, destinada a transformar a língua em instrumento de humilhação. Usar um idioma que ela entendia, porém, não foi acidente. Ele queria que a serva soubesse que havia intenção. Queria que a serva sentisse-se reduzida por palavras. Ele falou lento, como quem descreve um animal. Para ele, as frases tinham a função de reafirmar status. Olha só quem serve nosso vinho. Algo assim ditado em formas que para ele significavam bagatela. A mesa riu em surdina. Alguns clientes trocaram olhares. Manager Choi soltou um riso nervoso. Hannah desviou os olhos para a cozinha, como se visse ali um problema que preferia ignorar e não se responsabilizar por consertar. Amara ouviu cada sílaba como quem recolhe fragmentos de vidro. O dialeto lhe era familiar porque o havia estudado em campo. Registros antigos, falantes que tremiam ao falar, memórias de terras que não existiam mais nas rotas modernas. Ela sabia que o que tornava palavras feridas não era o som, mas a intenção com que eram usadas.
Sentiu a coloração do desprezo se formar no rosto de Quintin e, por um segundo, o mundo se comprimiu. As bandejas, os pedidos, a respiração de Isaiah ecoando em sua modesta sala de estar horas antes, todas essas coisas se alinharam em frente a ela como uma fileira de perguntas sem respostas. Ninguém naquele salão pensou que ela reagiria. Amara já tinha aprendido, com contas e com a delicadeza que se precisa para cuidar de alguém ferido, que reagir custa. Reagir podia significar perder turnos, perder referências, perder o emprego que segurava o orçamento. Mas havia um outro tipo de custo que os patrões raramente calculavam: a humilhação que corrói de dentro para fora, a sensação de ter sua história arrastada por um pé. E naquele momento, diante do olhar predador, ela decidiu que o custo da calada seria maior do que o risco. Respirou fundo. As palavras que saíram de sua boca não foram o salto de raiva que alguns esperançosos imaginariam. Foram meticulosas, medidas, afiadas pelo treino acadêmico e pela memória afetiva das línguas. Ela respondeu em Jayang Jangsang Sodori. Não traduziu, não cedeu aos apelos de conte o que ela disse, de quem buscava espetáculo. Falou na língua que ele usara para menorizá-la, reproduzindo não apenas as palavras, mas as formas que dariam à sua fala a precisão de quem conhece um sistema por dentro. Em português, a essência do que ela disse seria: você fala a minha língua como se eu fosse um objeto, mas conhece-a pouco. As suas formas de desrespeito vêm de quem não sabe ouvir. Preste atenção. Há honra nas maneiras que eu domino, e se o senhor tem algo a dizer, diga com clareza e sem insulto. Foi uma versão traduzida. O que fez a sala murchar foram os traços, a entonação, os cliques cadenciados, a escolha de partículas enfáticas que no dialeto não só comunicam sentido como reconstituem laços de respeito. Alguns no salão ficaram sem ar. A atmosfera virou uma película fina, prestes a estourar. O riso de Quintin não deu retorno imediato. O sorriso que o homem exibia pensado para esmagar, vacilou. Ele não esperava que uma garçonete, frequentemente invisibilizada, conhecesse as formas que ele usava como arma. O silêncio que se seguiu foi espesso, pleno de espanto e de raiva abafada. Manager Choi arregalou os olhos. Sua mão tremeu ao colocar o bloco de comandas de volta na cintura. Gracie, no bar, deixou cair um copo num quase ruído que substituiu o riso. Miguel fez uma pausa na faca, observando. Amara não gritou, não fez gestos grandiloquentes. Sua voz era de quem tinha estudado a paciência das palavras. Firme, sem humilhar, mas suficiente para empreender uma volta no jogo de poder. Ali, numa frase curta, ela devolveu a ele a ferramenta que usara contra ela. Era uma devolução de dignidade que se manifestava como afirmação. Não era mais o objeto de um escárnio linguístico que ele oferecia como entretenimento. O público reagiu como quem presencia uma queda de cortina improvisada. Alguns aplaudiram com discrição, outros engoliram a surpresa. A face de Quintin endureceu. Aquele tipo de estranhamento em alguém acostumado a manipular espaços provoca um tipo de raiva que não é imediata, é calculada. Ele respirou, olhou para os companheiros e forçou um riso que não encontrou tom. Ela entendeu o que disse, murmurou um homem à mesa ao lado. Quem é ela? Ninguém naquela hora se encarregou de explicar quem era Amara além do avental. Mas havia gente olhando para ela com um novo tipo de curiosidade. Um reconhecimento que vinha da surpresa. Parte do público a via agora como presença, não como sombra. O gerente aproximou-se de Amara com passos curtos, como quem carrega uma espinha nas costas. Senhora, por favor, mantenha a calma, disse ele com aquele inglês que buscava neutralidade. Sua voz traía medo de desagradar o homem da mesa principal mais do que de proteger a empregada. Amara respondeu só com um leve aceno. Sua cabeça estava cheia do som do dialeto, do cheiro do restaurante e da obrigação que se prolongava à noite. A Isaiah esperava do outro lado da cidade por tratamentos que paravam se o pagamento atrasasse. Foi então que o jogo mudou de sala para tribunal improvisado. Quintin estalou os dedos, como se puxasse uma cortina. Um de seus acompanhantes, um homem mais baixo, passou a mão em um bolso e sacou uma carteira gasta. Levantou-a como troféu. Minha carteira, disse Quintin em inglês, alto o suficiente para que todos ouvissem. Foi pega. Alguém a viu? Quem a viu? O tom era acusatório, assumindo que o desaparecimento da carteira constituía crime claro e que a responsabilidade recairia sobre quem tivesse menos poder para contestar. Uma garçonete negra no balcão. Amara sentiu o coração bater mais forte. Não por culpa, não houvera, mas porque reconheceu instantaneamente a manobra que viria. Era o tipo de tática antiga.
Quando não se pode esmagar com palavras, transforma-se a situação em espetáculo moral e criminal. O público virou juízes imediatos. O espaço público converteu-se em tribunal onde o acusado era ela. Isso é ridículo, resmungou Grace, embora envolta numa expressão preocupada. Hannah, a hostess, ficou pálida. Miguel voltou a cortar, as mãos rápidas não por costume, mas para evitar qualquer atenção adicional. Manager Choi, travado entre a obrigação de proteger o cliente e a necessidade de manter o restaurante sem problemas, buscou uma solução prática. Vamos revisar as imagens das câmeras, disse com a intenção de ganhar tempo e talvez limpar o nome de quem fosse injustamente apontado. Quintin não esperou câmeras. Apontou diretamente para Amara. Ela estava ali, disse com firmeza fabricada. Chegou perto de mim. Eu me lembro. Você viu, não viu? Seus acompanhantes confirmaram com olhares. O público murmurou. Alguns retiraram os olhos, outros aguardavam o espetáculo. A acusação era simples e potente. Toque de suspeita, semente de desprezo plantada a seco. Amara tentou explicar. Abrir a boca, porém, naquele momento, era expor-se ao mecanismo que ele tinha acionado. Se dissesse demais, poderia perder a credibilidade que acabara de resgatar com o uso do dialeto. Se dissesse pouco, seria tomada pela narrativa que ele instalara. O gerente pediu calma e disse que as câmeras mostrariam a verdade. As palavras tinham o efeito de um cimento barato, prometiam reparar, mas também empurravam o problema para uma caixa invisível, a prova que só a tecnologia poderia oferecer. Era conveniente para quem tinha poder. Cria-se uma promessa de justiça que depende de um processo técnico, propagando incerteza e medo no mesmo fôlego. Na cozinha, Amara sentiu as mãos tremerem quando segurou outro prato. A cabeça latejava com imagens de Isaiah. Suas sessões que mal cobriam a reabilitação, a conta do hospital que vinha em parcelas e se multiplicava como um bicho. Ela poderia perder o serviço, poderia perder o salário que fazia com que a terapia continuasse. E, no entanto, havia algo mais naquele momento que pesava mais do que a economia. O fato de que a acusação vinha de quem tinha poder para transformar rumores em ruína. Se você revisar as câmeras, disse ela dirigindo-se a Choi, não ao homem que a acusara. Vai ver que eu estava no balcão o tempo inteiro. Se quiser, eu mostro meu turno, meu relógio, meus pedidos. Sua voz vacilou só um pouco. Ela era consciente do detalhe técnico. Havia uma gravação contínua, câmeras no salão e no corredor que levava aos fundos. Era necessário, porém, que alguém as abrisse de fato. Manager Choi, cauteloso, caminhou até o monitor. A imagem mostrou, em quadros trêmulos, o salão e a cozinha. Amara dentro do fluxo de trabalho, passando por trás dos chefes. Quintin de pé, rindo no centro de uma roda de homens. Os quadros eram parciais, e o mundo que eles criavam dependia sempre de quem os interpretava. O que para uma pessoa parecia confirmação, para outra era apenas espaço vazio de juízo. Quintin falou com um tom que não aceitava a contradição. Reveja, eu sei o que vi. Ela se aproximou demais. Grace olhou para Amara com uma fúria suave de quem reconhece a injustiça. Não acredito nisso, murmurou. Hannah evitou o olhar. Alguns clientes voltaram seus olhos para as telas, como se a tecnologia fosse um deus que dissesse a verdade. No meio de tudo isso, um homem do grupo de Quintin se aproximou e, com um gesto que parecia inofensivo, cutucou um botão de uma câmera de celular. Ele já havia feito sem cerimônia um vídeo do início do incidente, um arquivo bruto e pronto para ser disseminado. A presença desse pequeno aparelho mudou a garantia de transparência. Agora havia a possibilidade de manipulação e diversão pública instantânea. A ameaça era dupla, a judicial e a reputacional. Para Amara, a segunda doía tanto quanto a primeira, pois em redes gestadas por boatos, reputações se desfazem bem antes de qualquer defesa. As vozes no salão cresceram, alguns clientes apelando por uma resolução rápida para que a noite não fosse manchada. Manager Choi, incapaz de fazer mais, pediu à polícia. Era uma tentativa de deslocar o problema. Chamar as autoridades parecia uma forma de impor ordem, mas para uma garçonete acusada pelas palavras de um homem poderoso, a presença policial significava riscos reais. Um interrogatório, registros, possibilidade de suspensão do trabalho, todos ingredientes que, junto ao medo, formavam uma pressão quase física. Amara ficou imóvel por um momento, processando cada movimento. A cena se transformou em algo que ela conhecia bem das páginas em que escrevera. Um caso de linguagem performativa. Ali palavras e gestos produziam efeitos jurídicos e sociais, que se tornam matéria de vida ou morte.
Ela sentiu uma velha raiva, mas também um cálculo frio, as estratégias vindas de quem aprendeu, na teoria e na prática, que a linguagem se opera em camadas. Pensou em suas notas de campo, na gramática que descrevia como formas antigas são preservadas em contextos de marginalização, e como essas mesmas formas podem ser usadas por quem tem intenção de reduzir alguém. Se o senhor acredita no que diz, falou ela, agora mais baixa, endereçando as partes interessadas com um tom que buscava mais do que defender-se. Buscava posicionar-se, fundar um espaço de dignidade. Então reveja e diga o que pretende. Eu não tenho nada a esconder. Quintin cerrava a mandíbula. Seus olhos eram carvão. Ele não queria só recuperar uma carteira. Queria alçar uma vitória simbólica. Transformar um gesto de afronta em condenação social. Sua intenção estava clara para todos que olhassem além da superfície. Não se tratava apenas de reaver bens. Tratava-se de exercer poder para que outros soubessem que havia uma fatura a pagar por qualquer gesto de irreverência. A polícia chegou, um homem de expressão cansada e uma mulher que checava documentos com calma. Perguntaram, enfim, quem havia sido testemunha. Alguns clientes preferiram não se envolver. Outros, movidos por curiosidade, relataram a versão que se ajustava ao que haviam visto. O relato coletivo começou a tecer uma narrativa ambígua e perigosa. Amara explicou sua rotina, confirmou horários, ofereceu-se para cooperar. Enquanto falava, sabia que algo além do processo legal corria solto. A triste visibilidade que se oferece às pessoas negras diante de acusações. Ser culpado até que se prove o contrário é um cenário histórico. Aquela sala, naquela hora, reproduzia uma tradição que atravessava mais do que um restaurante. Era uma anatomia de suspeita que pesava diferente conforme a cor da pele, a origem do nome, o lugar do corpo no espaço de serviço. Quando a agente olhou para ela e pediu um documento de identificação, Amara sentiu as mãos umedecerem. Tudo aquilo poderia significar o fim do salário que mantinha a Isaiah. Pensou em ligar para a clínica, pensar em um plano B, mas as horas são menos flexíveis quando se tem um doente em casa e boletos no e-mail. Na pressa burocrática, as palavras de elogio acadêmico perderam valor. Havia apenas o presente, estreito, exigindo defesa. Do lado de lá da mesa, Quintin fazia cara de ofendido. Eu só quero minha carteira de volta, repetia, como se a frase justificasse a acusação, como se a sua palavra fosse bastião e a palavra de Amara algo a ser questionado. A câmera do celular do acompanhante registrava. O vídeo poderia vazar. Manager Choi suspirou, tentando selar a situação com promessas de revisão das gravações. Mas promessas públicas não consertavam a tensão que já tinha se instalado. Havia algo no ar que parecia dizer: isso não ficará assim. Para Quintin, era apenas a continuação lógica do que o poder costuma fazer. Moldar pequenos humores sociais até que eles sirvam como mecanismo de controle. Amara terminou a noite com os pratos ainda quentes sobre o balcão. O corpo extenuado, a mente fervente de pensamentos. Antes de sair, recebeu olhares variados. Alguns compadecidos, outros curiosos, alguns severos. Hannah a abraçou por trás num gesto que dizia, sinto muito, e Grace lhe deixou um bilhete com um número para uma pessoa que poderia testemunhar em seu favor. Miguel a cumprimentou com um aceno discreto. Manager Choi garantiu que revisaria as câmeras e que manteria o emprego dela, ao menos naquela noite. Mas suas palavras, embora bem intencionadas, tinham a fragilidade dos que não arriscam nada para defender. No caminho de volta para casa, Amara pensou nas possibilidades. Perder o trabalho, perder a renda, ver Isaiah sofrer uma interrupção no tratamento. Também pensou com surpresa e alguma força interna, na honra que sentira ao usar o dialeto. Uma pequena vitória que não apagava o risco, mas lhe devolvera a sensação de si mesma. Era um círculo. Para proteger Isaiah, havia que manter o emprego. Para manter o emprego, deveria navegar por espaços que não foram feitos para amparar sua profissão anterior. Sua formação. Para manter a formação viva, precisava de recursos que agora pendiam por uma fatura. Chegou a casa tarde, a porta rangendo um pouco. A Isaiah dormia em uma poltrona à beira da cama, o rosto mais sereno do que os dias anteriores, talvez embalado por remédios ou por um sono leve. Amara sentou-se ao lado dele, olhou para o rosto do irmão e sentiu por um instante que a sua vida era feita de pequenos milagres domésticos. A mão que segurava a dela. O fio de esperança nas notas de texto que ainda não eram contas finais.
Fez um plano ou dois, procurar apoio jurídico pro Bono, contratar antigos colegas, juntar anotações de campo que poderiam reafirmar sua autoridade profissional, caso a narrativa precisasse ser desviada para o que ela de fato sabia. No escuro, sua mente festejou uma possibilidade, que o conhecimento que a sociedade costuma desprezar poderia, se bem manejado, vir a ser vila de escudo. Na manhã seguinte, a cidade parecia não ter mudado. O trânsito, os trocadores, os anúncios de lojas. Mas algo em Amara trabalhava por dentro como uma engrenagem nova. Não era apenas a necessidade, era a percepção de que a linguagem tornara-se alvo e arma ao mesmo tempo. Sabia que teria de gerir a imagem pública, preparar-se para possíveis repercussões e talvez transformar aquilo em algo maior. No entanto, a decisão de transformar o episódio em algo que não fosse apenas trauma dependeria de outros elementos que naquele momento Amara ainda não controlava. Do outro lado da cidade, sentados em carros brilhantes que devoravam o asfalto, os acompanhantes de Quintin discutiam planos práticos. Como replicar a narrativa em mídias locais, como pressionar o restaurante para demitar a garçonete, como forçar sua saída do emprego para que desaparecesse com o tempo. Havia entre eles o cálculo de que reputações, uma vez manchadas, raramente se recuperam. Para Quintin, a cena do restaurante era um investimento. 2 minutos de humilhação pública e um efeito multiplicador em quem viaja nas ondas de seu prestígio. Ninguém, porém, naquele outro lado, ainda havia previsto uma peça que poderia mudar tudo. Uma figura que observava não por capricho, mas por afeto institucional. Uma pessoa com recursos e olhos para reconhecer talento mesmo onde outros projetavam apenas serventia. Essa figura assistia à cena à distância, por motivos que beiravam o profissional e o pessoal, e viu ali uma linha de tensão que poderia ser reescrita. Mas os detalhes dessa intervenção ainda não se haviam desdobrado. Seriam, no tempo certo, um elemento capaz de alterar os termos do jogo. Por ora, as peças se moviam. Uma acusação, uma defesa, medo, solidariedade discreta e a sensação latente de que, a qualquer momento, a narrativa poderia escapar para lugares públicos piores. Enquanto isso, no escritório do restaurante, os funcionários discutiam o que dizer à polícia, o que publicar caso o vídeo vazasse nas redes. Choi, o gerente, imaginou as consequências para as reservas na semana seguinte, as avaliações, o impacto financeiro. No cabelo intocado de sua preocupação, havia também o reconhecimento de que líderes como Quintin não toleram contradições. Para ele, a melhor saída parecia ser a manutenção do status quo. Um pedido de desculpas público, talvez, uma compensação simbólica, alguém para pagar a carteira de volta e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Amara sabia que o silêncio e a pacificação poderiam custar caro. Muitas vezes, aceitar a versão conveniente é uma sentença lenta. Segurou isso no peito como quem segura uma tigela quente. Precisaria de provas, de testemunhas, de possíveis aliados. E, acima de tudo, de uma estratégia que não dependesse apenas da sua palavra contra a dele. Ela abriu o caderno gasto naquela tarde e escreveu uma frase simples, quase uma proposta. Transformar humilhação em resistência. Embaixo, rabiscou formas. Contatar advogado pro Bono, avisar antigos orientadores, procurar organizações que trabalham com injustiças raciais e laborais, reconstituir o que aconteceu a partir de câmeras e de testemunhas. A última linha que escreveu foi curta e carregada de intenção. Preservar Isaiah, prioridade absoluta. A narrativa, porém, ainda não chegava ao fim. O jogo estratégico estava só começando, e as peças maiores, as que poderiam de fato desequilibrar a balança entre poder e dignidade, ainda não tinham se movido. O tratamento do irmão, as contas, a reputação, tudo isso aguardava um desfecho que naquele momento era incerto. Mas havia uma mudança. A semente plantada pela fala em Jayang Jangsang Sodori não murchou. Era um testemunho de que o conhecimento, mesmo quando invisível, possui efeito. Amara sentira naquele pequeno triunfo que sua identidade não precisava ser sacrificada para garantir a sobrevivência. E isso, para alguém que carregava um irmão ferido, era um novo tipo de força. A máquina pública começou a girar. A polícia redigiu um relatório preliminar. O vídeo no celular de um acompanhante já havia sido transferido para um contato de mídia. Murmúrios começavam a circular. Para Amara, toda a noite viraria vigilância e cálculo. Para Quintin, era uma prova de que o mundo ainda obedecia aos seus termos. E para o restaurante, uma crise se abria que afetaria, finalmente, mais do que uma mesa. Atingiria a própria noção de quem ali servia e quem ali consumia. No centro dessa linha de colisão estava Amara, em pé entre o passado acadêmico e a luta presente, balançando entre a necessidade de proteção familiar e a disposição de não se curvar. Era uma posição frágil, mas também de algum modo irremediavelmente digna.
Ela sabia que a próxima jogada não seria apenas para provar que não roubara uma carteira. Seria para reivindicar a própria dignidade e, talvez, para fazer com que outros entendessem que linguagem e poder se entrelaçam de maneiras que afetam vidas concretas. Do outro lado, ainda que ninguém soubesse, uma mulher que dirige uma fundação cultural observava trechos do vídeo com atenção clínica. Não por curiosidade trivial, mas por algo mais profundo, reconhecimento. Ela notou o jeito com que Amara usara o dialeto, a segurança medida na voz, a precisão de quem conhece uma língua não só como conjunto de sons, mas como arquivo de modos de ser. Era uma observação que, se convertida em ação, poderia mudar o curso da história. Mas isso, por ora, era só uma possibilidade suspensa, pairando entre a acusação e a defesa, entre a noite e o que viria a seguir. Quando tudo parecia suspenso entre a acusação e a promessa de justiça tecnológica, a mulher que observava ergueu-se e caminhou até a borda do salão como quem entra numa cena já marcada por destino. Yoon Mi-son tinha a marcha precisa de quem vive entre cerimônias e corredores de poder. Não vinha com a grosseria das patrulhas, mas com a autoridade de quem dirige uma fundação que mapeia as línguas e financia pesquisas. Seu vestido era discreto, os sapatos tranquilos. Os olhos, porém, não perdiam nada. Ela pediu licença com um sorriso que não exigia confirmação. Ao tomar o centro do espaço, sua voz soou clara. Eu assisti ao vídeo. Foi uma frase que parecia simples, mas fez-se pequena bomba no salão. Algumas cabeças se voltaram. Quintin arqueou uma sobrancelha como se aquilo fosse um insulto pessoal. Yoon segurou um tablet com a gravação. Tinha captado, com precisão fria, a sequência dos acontecimentos, a aproximação de Quintin, os gestos de escárnio, a presença constante de Amara no balcão. No vídeo, nada que incriminasse a garçonete aparecia, apenas a sua dignidade transformando-se em palavras. Há confusão aqui, disse Yoon, com a calma de quem mede consequências. E não gosto de confusões feitas para destruir pessoas. Não disse garçonete nem cliente. Usou termos que deslocaram a discussão do fundamento pessoal para o institucional. Em sua fala havia reconhecimento do poder que um homem podia exercer ao reduzir alguém com língua e riqueza. Havia também a decisão tácita de usar recursos para corrigir uma injustiça. Quintin tentou retrucar, com o tom de quem não cede. Essa gravação não prova nada, disse, a voz afiada como lâmina. Você não pode simplesmente... Yoon lhe lançou um olhar que não combinava com deferência. Provar, senhor, é o trabalho da evidência. Mas estamos em um restaurante e não num tribunal. O que eu fiz foi assistir a um trecho que mostra o essencial. E o essencial para mim é óbvio. Houve um murmúrio. Alguns no salão perceberam o deslocamento. A presença de Yoon não era apenas simbólica. Era um ator dotado de ferramentas que poderiam reconfigurar aquele cenário de poder. Ela não entrou como salvadora romântica, nem como juíza implacável. Entrou como alguém que sabia como transmutar reconhecimento em ação. Naquele momento, ela virou-se para Amara. Senhora Wei, meu nome é Yoon Mi-son. Eu dirijo uma fundação que investe em línguas minoritárias e em pesquisadores que as estudam. Eu vi o que a senhora fez, e vi o que tentaram fazer com a senhora. Se aceitar, gostaria de conversar sobre uma bolsa de pesquisa. Não é caridade, é reconhecimento de mérito. E sim, a bolsa cobriria parte do tratamento de seu irmão, se isso ajudar a retomar seu trabalho. As palavras caíram como chuva de alívio, e ao mesmo tempo como exame. Amara sentiu um misto de incredulidade e medo. A oferta poderia resolver o nó da sobrevivência, mas vinha acompanhada de olhos públicos e de uma dependência nova. Havia também a necessidade de cautela. Aceitar ajuda de alguém rico poderia significar novas amarras. Contudo, Yoon deixou claro algo que a maioria das pessoas poderosas não diz quando oferece socorro. Não quero apagar sua voz. Quero amplificá-la. Quero que você volte a produzir, a ensinar, a documentar. Isso vale mais do que qualquer gesto simbólico. Amara olhou para Isaiah, depois para as marcas que aquela noite havia deixado em seu corpo e em sua cabeça. Sentiu a tensão do que seria aceitar um socorro que vinha com palco. Pensou nas anotações do caderno gasto, no trabalho inacabado sobre Jang Sang-sodori, em artigos a publicar. Pensou sobretudo no irmão, nos aparelhos de fisioterapia que custavam mais do que o suficiente para quebrar um mês inteiro de salário. Se a oferta inclui apoio ao tratamento do meu irmão, disse ela com a voz baixa, e a liberdade de continuar a conduzir meu trabalho como eu o entendo, eu aceito conversar. Yoon sorriu, não com superioridade, mas com reconhecimento. Condições razoáveis. A fundação não quer controlar sua pesquisa, quer financiar. E quero que haja proteção jurídica caso necessário.
Foi uma promessa prática, não um gesto de pátria adotiva emocional. Yun acionou seu telefone, fez uma ligação discreta. Em minutos, um assessor jurídico apareceu no salão para formalizar contatos, e mais importante para avisar. Vamos lidar com isso com cautela. A exposição pública pode virar arma. E foi exatamente aí que o jogo se intensificou. Qin Ting, ferido no orgulho e acostumado a não perder batalhas que serviam de lição aos demais, reagiu com a arma que conhecia bem, o processo judicial. 2 dias depois, formalizou uma ação civil milionária, uma denúncia por difamação e danos morais no valor de 50 milhões de dólares, 50 memetreiros. O documento, preparado por advogados com clínicas polidas de imagem, afirmava ter sofrido danos à reputação, exigia retratação pública e indenização. A notícia espalhou-se rápido. Havia um efeito bumerangue quase mecânico. O homem que acreditava em sua própria impunidade transformava a denúncia individual numa estratégia para silenciar. Para Amara, o impacto foi imediato e esmagador. Um processo daquela magnitude não era só uma questão de tribunal. Era uma ofensiva que exigia fundos, tempo e energia. Era também uma tática que muitos ricos usam para dobrar adversários. A lei como instrumento de desgaste. A fundação de Yun reagiu com rapidez. Contratou uma banca de advocacia especializada em casos de difamação e em proteção de pesquisadores vulneráveis. Organizou um plano de comunicação que enfatizava a integridade acadêmica de Amara e o contexto do episódio. Ao mesmo tempo, Yun pediu à sua equipe que analisasse o patrimônio e as atividades empresariais de Qin Ting, não como julgamento sumário, mas como parte de uma estratégia de contenção pública. Esse movimento abriu uma trilha que ninguém poderia prever. A verificação de movimentações financeiras suspeitas e a articulação com autoridades que monitoravam lavagem de dinheiro em setores de importação e exportação, ramo no qual parte das empresas ligadas a Qin Ting atuavam. O processo civil trouxe convocações à casa de Amara, pedidos de documentos, difamações em painéis e comentários maliciosos em redes sociais que buscavam reconstruir a narrativa. Garçonete rica em palavras, militante disfarçada. Era uma coreografia de desgastes que esgotava o tempo e a paciência. Amara passou noites em claro respondendo a solicitações de advogados, revirando cadernos, digitalizando arquivos de campo, pedindo a colegas que atestassem sua produção acadêmica. A universidade na qual havia feito parte, e alguns professores com quem mantinha contato, enviaram cartas de apoio. Isso ajudou, mas não era ainda o bastante frente à máquina midiática que a acusação mobilizara. Em paralelo, um pequeno grupo de jornalistas publicou matérias dúbias que sugeriam que a acusação tinha base, enquanto blogs sensacionalistas transformavam o episódio em espetáculo. Amara viu sua imagem ser manipulada por cortes e legendas que tiravam de contexto a cena do restaurante. Sentiu novamente a ferida da exposição. Yun evitou a retórica heróica e preferiu a ação, assegurou cobertura jurídica, financiou uma pequena equipe de comunicação para restabelecer os fatos e abriu espaços acadêmicos onde Amara poderia falar de sua pesquisa. O desgaste, porém, crescia. O trabalho de campo e a recuperação da carreira eram tarefas que exigiam cabeça serena, e Amara se via obrigada a dividir energia entre os cuidados com Isaiah e a defesa contra um processo desenhado para entupir sua agenda. Havia ainda a questão da intimidação. Aliados que antes ofereciam testemunhos começaram a se retrair diante de ligações anônimas e de ameaças veladas. Em momentos noturnos, ao lado de Isaiah, Amara sentia o peso da decisão. Aceitar a bolsa e se expor era continuar fiel ao conhecimento. Recuar era garantir o pouco que tinham. Era a antiga disputa entre segurança imediata e dignidade a longo prazo. Mas havia algo mais em andamento. E não era apenas a sua força. As investigações sobre as empresas associadas a Qin Ting, inicialmente discretas, começaram a ganhar corpo. Uma notificação de agência federal chegou à mesa de Qin Ting. Pedidos de documentos, explicações sobre transações atípicas, checagens de contas estrangeiras. Não se tratava nesse estágio de uma condenação. Tratava-se de indícios que justificavam uma análise aprofundada. E quando instituições públicas olham para fluxos financeiros, elas podem pedir medidas cautelares. Por isso, em certo dia, como se o temporizador do mundo tivesse corrido para um novo compasso, veio a decisão. Ativos em algumas contas vinculadas às empresas de Qin Ting foram congelados como medida cautelar em uma investigação sobre potenciais irregularidades financeiras. A notícia, veiculada por veículos que respeitavam o segredo de justiça, apareceu acompanhada de frases técnicas e cautas. Investigação federal em curso. Medidas cautelares aplicadas. Não se falou em culpa, falou-se em procedimento.
Para o público, contudo, o congelamento soou como algo definitivo, um golpe àquele que se apresentava antes imune. Aos olhos de Quintin, o cenário virou de repente menos controlável. Seu processo civil continuou tramitando, mas perdeu parte da força retórica, quando os fundos que financiavam a estratégia de litigância ficaram parciais. Burocraticamente, as alegações de 50 Minazers precisavam de estrutura. Sem capacidade de arcar com custas e com advogados de elite, o processo foi desidratando. Em tribunais, ações que buscam esmagar reputações dependem muito do músculo financeiro. Sem ele, tornam-se longos e caros rituais que podem se desgastar. Durante os meses seguintes, o desgaste foi mútuo, mas os riscos que se acumularam pesavam de maneira diferente sobre Amara e sobre Quintin. Ela teve noites de pânico financeiro, mas contou com Yun e com a fundação para manter Isaiah em tratamento. Ele teve sua presença pública afetada, seus negócios questionados. Imagens antes usadas para construir poder, agora apareciam em matérias que o mostravam envolvido em práticas opacas. Ao mesmo tempo, a vida de Amara começou a se reorganizar de forma concreta. A bolsa oferecida por Yun permitiu-lhe um pequeno laboratório de retomada, recursos para 12 meses de investigação, acesso a arquivos institucionais, contato com 2 orientadores que aceitaram coassinar um projeto de reconstituição fonética do Jiang Jangsang Sodori. Amara teve, pela primeira vez em anos, um tempo protegido para escrever. Yun não exigiu controle sobre suas conclusões, apenas pediu que a pesquisa fosse conduzida com rigor e que as práticas éticas fossem respeitadas. Era um pacto de confiança e reciprocidade, nada de subserviência. Em uma manhã cinzenta, após semanas de solicitações de documentos e de sondagens, Amara recebeu uma mensagem: venha à fundação. Precisamos conversar sobre a linha do tempo da pesquisa. Esse convite tornou-se para ela um portal. Yun apresentou-a a bibliotecários, a arquivos de áudio, a uma pequena equipe técnica que poderia ajudar a digitalizar fitas antigas. O primeiro dia de trabalho protegido foi como voltar a respirar depois de um submerso. Amara trabalhava com microfones, revisava transcrições, marcava traços fonéticos que para ela eram pedaços de casa. Enquanto isso, no processo civil, o desgaste e as investigações federais minarram o ímpeto inicial. Advogados de Quintin enviaram centenas de solicitações de informação, tentaram intimidações legais e pressões, mas esbarraram em procedimentos que exigiam provas sólidas. Em tribunais civis, a probabilidade de êxito em ações gigantes costuma depender de coerência narrativa e de capacidade de demonstrar danos concretos, algo que, naquele caso, parou de ser óbvio. A verba gasta começou a pesar. Houve dias sombrios. Amara recebeu cartas com tom hostil, teve referências supostamente anônimas publicadas em fóruns que tentavam ridicularizá-la. Mas também houve visitas calorosas, antigos orientadores, uma ex-professora que lembrava sua apresentação de doutorado, colegas de campo que deram depoimentos sobre o caráter de seu trabalho. A solidariedade, quando veio, foi tensa e selecionada, mas foi real. Finalmente, após longos meses, uma resolução administrativa ocorreu. Parte das medidas contra os ativos de Quintin permaneceu em investigação e o processo civil, dreno caro para todos, foi arquivado por falta de base suficiente para sustentar a narrativa de danos de 50 MEPRES, sem elementos que comprovassem um nexo causal forte. O termo arquivado não é sinônimo de absolvição nem de verdade entérica. Era naquela etapa a constatação de que o ataque jurídico não poderia prosseguir com o vigor esperado. A investigação criminal que pairava sobre as empresas de Quintin seguia seu curso, mas já não era a mesma torre de impunidade. Amara não comemorou com festa. Sabia que aquilo era apenas um capítulo recuperado. Em termos práticos, a decisão significava menos fome financeira, menos noites de angústia e a liberdade para concentrar-se no trabalho. Sentou-se num banco sob um carvalho, com o telefone que não parava de vibrar com mensagens de apoio. Ligou para Isaiah antes de visitar a fundação no dia seguinte. Ele atendeu com uma voz que, embora afetada, continha alegria. Como foi, mana? A resposta de Amara foi simples e verdadeira. Estamos indo, Issa. Estamos indo. Os meses posteriores foram de produção intensa. A equipe técnica digitalizou arquivos, Amara readquiriu confiança em voz e anotação, retocou artigos e submeteu um capítulo à revista que outrora a tinha publicado. Agora com menos prestígio inicial, é verdade, mas com maior precisão. Uma conferência internacional enviou um convite. Apresente suas descobertas sobre variação dialetal entre comunidades migrantes. A proposta era para ela mais que um convite acadêmico. Era a chance de voltar ao palco daquilo que sempre a definira. A pesquisa linguística. No dia da conferência, Amara subiu ao púlpito com roupas simples e mãos que tremiam levemente. O auditório estava cheio.
colegas, membros da fundação, alguns jornalistas e uma cadeira reservada em primeira fila ocupada por Isaiah, que viajou sob cobertura do apoio de Yun. Havia naquela presença silenciosa toda a matéria de um triunfo contido. Amara iniciou sua palestra com a mesma clareza que mostrara no restaurante. Falou sobre morfologia, sobre honoríficos, sobre as partículas enfáticas do Jiang Jiang Sang Sodori, que preservam modos de respeito e resistência. Quando chegou o momento de encerrar, ela respirou e, quase sem aviso, mudou para o dialeto que a havia defendido no balcão. As sentenças soaram diferentes no grande salão, desta vez livres do peso de humilhação e tomadas com a força de quem habitava nelas por direito. Em tradução livre, disse algo que traduzia o fio da experiência. Palavras carregam história. Não se fala para diminuir, fala-se para lembrar de onde viemos. O público ouviu em silêncio. Alguns enxugaram os olhos. Yun, nos bastidores, não escondeu o sorriso de quem vê a alavanca funcionando. A fundação divulgou depois um relatório breve sobre o apoio a jovens pesquisadores e a importância de proteger cientistas vulneráveis contra litígios estratégicos. A história de Amara foi então contada em termos que enfatizavam mérito e solidariedade institucional, sem reduzir a complexidade do episódio. A vida doméstica também se reorganizou. Com o apoio financeiro, a Isaiah teve continuidade nos tratamentos de fisioterapia. Pequenas vitórias diárias começaram a aparecer. Um gesto que antes era impossível, um olhar mais fixo, uma palavra que ressurgia. Nada do que aconteceu prometeu cura total. Amara jamais prometeu isso a si mesma nem a seu público. Mas houve recuperação real em rotinas, em cuidados. A família, pressionada por meses de incerteza, reposicionou-se para um trajeto menos anguloso. Amara publicou, primeiro um artigo em um periódico de médio alcance, depois um capítulo numa coletânea sobre línguas em risco. Seus textos combinaram técnica e afeto. Não se tratava apenas de fonemas e morfemas, mas de como a língua preserva modos de respeito, de existência. Em alguns momentos, leitores enviaram mensagens dizendo que haviam aprendido algo novo sobre a dignidade humana ao ler suas páginas. Para Amara, a divulgação era menos um triunfo de vaidade e mais a reparação simbólica de que conhecimento não serve apenas para catalogar o mundo, mas para recompor vidas. Houve quem a chamasse de símbolo, e símbolos são perigosos quando impõem narrativas únicas. Amara, cuidadosa, recusou-se a ser apenas rótulo de resistência. Em entrevistas, repetia: não sou heroína, sou alguém que teve sorte e trabalho ao mesmo tempo. Há muitas pessoas cujos nomes não aparecem e que merecem o mesmo cuidado. Essa moderação tornou-a mais honesta e mais fiel ao que a movia, a pesquisa e o cuidado. O desfecho público entrou num campo que misturava prudência legal e vitória moral. A investigação federal sobre as empresas vinculadas a Quintin seguiu sem atestados definitivos de culpa pública naquele instante narrativo, mas com medidas cautelares que limitaram sua ação e impactos reputacionais que não se apagam facilmente. O processo civil de 50 Manitories ficou arquivado. O efeito prático disso foi a retirada da nuvem mais direta sobre Amara. A vitória não foi total, nunca prometera ser, mas foi significativa. A restauração de espaço para trabalhar e para cuidar. Meses depois do episódio, Amara ofereceu uma aula pública na comunidade onde crescera. O auditório era menor que o da conferência, mas mais íntimo. Ela trouxe gravações de falantes idosos, exibiu ondulações de entonações e explicou com simplicidade pedagógica as partículas enfáticas que enfatizam respeito em Jiang Sang Sodori. No final, aplaudida, pediu que Isaiah se juntasse a ela no palco. Ele entrou com passos cuidadosos, segurando sua mão, e sentou-se em uma cadeira à sua esquerda. A cena fez a plateia respirar fundo. Amara falou então em voz baixa e firme. As línguas guardam máscaras e chaves. Elas nos protegem e nos libertam. Aprendi, e reaprendo, que a dignidade é mais do que um conceito. É prática. É também cuidado com quem está ao nosso lado. Depois, sorriu e novamente pronunciou em Jiang Jiang Sang Sodori, uma bênção curta destinada a lembrar os ouvintes que as palavras podem reparar. Era uma repetição simbólica do momento no balcão, mas agora convertida em ensinamento público. Quem domina a língua não só se defende, ele transforma o cenário social. A história acabou por se consolidar em narrativas diversas. Para alguns, a história de um confronto. Para outros, a lição de que solidariedade institucional faz diferença.
Para Amara, o fio simples e contínuo de uma vida que continuava, agora com menos urgência financeira e mais espaço intelectual. O nome de Quintin, por sua vez, deixou rastros, controvérsias, inquéritos, empresas com operações postas em revisão. Nada disso foi narrado como punição espetacular. Foi mostrado como o efeito previsível quando o poder encontra resistência e quando instituições, por escolha, decidem não fechar os olhos. No fim, a cena mais poderosa não foi a do tribunal, nem a do congelamento de ativos. Foi um jantar modesto em que Amara e a Isaiah riram de algo pequeno, em que ela contou uma história de campo sobre um falante que inserira uma partícula de surpresa num discurso de despedida e fez todos gargalharem. Era a restituição de humanidade cotidiana, não o troféu público. E quando, mais tarde, Amara foi convidada para palestrar em sua antiga universidade, pegou o microfone, olhou para a plateia e, sem grandiloquência, disse: "O que a língua me deu foi um mapa de volta para minha própria vida." A moral ali não era vingança, era clareza. Conhecimento e coragem não só resistem ao poder. Às vezes, quando articulados a alianças legítimas, eles redesenham a paisagem onde o poder atua. Amara não quis ser exemplo único. Quis ser parte de uma rede que protege pesquisadores, que sustenta famílias, que transforma a humilhação em instrumento de ensino. E naquela noite em que falou pela última vez em público antes de retomar o trabalho de campo, fechou com a mesma frase que havia interrompido a predação. Falou no dialeto que a havia salvo, pronunciou as partículas comoventes e, olhando para Isaiah, pronunciou algo que não precisava de tradução. Estamos aqui. Seguimos. Se essa história te inspirou, compartilhe e inscreva-se. Conte nos comentários o que você faria no lugar dela.